A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe tua família nessa manhã. Hoje é domingo, é dia de descanso, é dia de muitas pessoas que vai na igreja, pessoas que vai sair para ir passear com os filhos nos parques. Então, que Deus abençoe teus passeios com teus filhos, com a tua família, nos parques, nas represas, por onde você for, que Deus esteja com a mão estendida sobre tua vida para te abençoar, você e sua família. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Quando sair, abre esse vídeo, escuta a palavra de Deus, saia de casa na direção de Deus, para que você saia orientado, tá entendendo? Pela palavra de Deus, porque só a palavra é que liberta, só a palavra de Deus é quem cura, é quem salva e que dá livramento para o homem, tá entendendo? Porque não é minhas palavras, é a palavra de Deus que está sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus para a tua vida nessa manhã. Que diz assim, ó, foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, tá entendendo? Então Deus nos capacitou, irmão. Deus nos encheu do Espírito Santo dele, da graça dele, do conhecimento da palavra dele, o dom da palavra ele nos deu, tá entendendo? Para que a gente fosse ministro de uma nova aliança. Não da velha aliança do Velho Testamento, porque quem foi os ministros da velha aliança foi Samuel, Daniel, Jeremias, os profetas que foram antes da gente, tá entendendo, irmão? Que profetizaram de Deus, que falaram de Deus naquela época, e era os homens que serviam a Deus, escolhidos por Deus para levar a profecia dele aonde ele queria que Deus fosse. Deus queria levar eles, Deus levava para ele profetizar aos reis, aos governadores, aos magistrados daquela época, tá entendendo? Então, esses homens foram testemunha de Deus, foram verdadeiros profetas que profetizaram em nome de Jeová, como Deus era conhecido naquela época, Senhor dos Exércitos, tá entendendo? Então, Deus ele tinha esses homens para profetizar, mas hoje nós somos ministros de uma nova aliança, da aliança que foi feita com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá entendendo? Então a gente fala da salvação, que naquele tempo não se falava de salvação, se falava para a pessoa se arrepender, para a pessoa deixar de praticar o mal, para as pessoas deixar de fazer as coisas erradas, porque Deus está virado com aquelas atitudes do povo de Israel naquela época, tá entendendo? E Deus castigava o povo, Deus entregava ele às vezes na mão dos reis para ser cativo, que nem foram muito para a Babilônia, tá entendendo? Para outros países, mas Deus, quando chegava o tempo certo, também mandava os profetas lá e dizia que ia tirar eles de lá, e levantava profeta ali no meio daquele povo também para ajudar eles, mas Deus estava sempre com eles, mas Deus estava sempre se irando com o povo dele naquela época por causa das atitudes erradas que eles tomavam, querendo seguir outros deuses, querendo servir a Baal, querendo servir a vários deuses que tinha naquela época, que são os mesmos de hoje, só mudaram o nome somente, mas são os mesmos deuses que tem por aí hoje, que o povo sai atrás para adorar, para reverenciar cultos a eles, mas a gente tem que se reverenciar culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi ele quem deu a vida por mim, quem deu a vida por você. Então nós fomos chamados para ser ministros de uma nova aliança. Quem quiser ser da letra, a letra mata, a palavra de Deus diz, mas o Espírito vivifica, o Espírito perdoa, o Espírito salva, o Espírito livra você da morte. O Espírito te dá sabedoria, te alegra na presença de Deus, tira a angústia, tira a tristeza, tá entendendo, irmão? Que a palavra de Deus diz lá na lei, que Moisés espagueou o sangue do boi sobre a vida daquelas pessoas para Deus perdoar os pecados dela. Deus perdoava. Deus não fazia, não se irava contra eles para destruir ele, mas a consciência dele sempre estava culpando ele daquele pecado que ele fazia, se era uma pessoa que ele matava, se era um adultério que ele fazia, qualquer coisa que ele fazia errada, a mente dele estava sempre acusando ele de dia e de noite, porque ninguém podia limpar aquela mente, ninguém podia tirar aquele pecado da mente da pessoa. Mas o sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, te perdoa, te limpa, te liberta, tá entendendo? De todo pecado, todo teu passado, e nunca mais o inimigo vem acusar você de nada, porque Deus te libertou. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você é livre, tá entendendo? Então você é livre, porque você aceitou Jesus, se batizou e Deus te lavou, tá entendendo? Com o sangue dele, tirou todos os pecados, toda a culpa que você tinha e jogou no mar do esquecimento, tá entendendo? Por isso que você hoje é liberto. Mas a letra, irmão, quem se apega com a letra morre, fica um crente inchado, um crente iracundo, tá entendendo? Querendo praticar a lei nos dias de hoje. E nos dias de hoje a gente está praticando é levar a palavra de Deus a todo mundo. Quem crê, quem se batizar, quem aceitar Jesus vai ser salvo. Quem permanecer nos caminhos do Senhor
buscando a presença de Deus, buscando a graça de Deus, esse está nas condições de ver Jesus um dia como ele é, tá entendendo? Então, a gente fomos chamados para ser ministro de uma nova aliança, da aliança do sangue de Jesus Cristo, que foi feita na cruz do Calvário, tá entendendo? Não é da letra, porque a letra vai sempre deixar a pessoa em angústia, em tristeza, porque nós não lutamos mais contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é espiritual. Eu não luto contra nenhum homem, contra a ninguém. Possa ser o homem, ele está fazendo o que ele tiver, eu oro pela vida dele, entrego ele na mão de Deus, para que Deus liberte ele também, dê uma oportunidade de salvação para a vida deles. Aí diz assim, ó, foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fichar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho, que estava se dissipando, Tá entendendo? Então, o ministério da morte, a palavra de Deus está dizendo aqui, que a lei era o ministério da morte, porque os reis saíam com os exércitos, irmão. Tá entendendo? Como Deus mandou mesmo Saul ir e matar os amalequitas, matar criança, matar velho, tá entendendo? Quem pecasse, quem errasse diante de Deus, quem fosse perseguir o povo de Israel era morto pelos reis, pela espada dos reis, pela espada do exército de Israel, do exército de outros reis também, que atacavam outras nações, tá entendendo? Então, ali era o ministério da justiça de Deus, do mandamento, da ordenança de Deus que Deus mandava fazer e o rei, o profeta, tinha que ir fazer. Porque se ele não fizesse, ele podia ser também morto também por causa da desobediência. Como aquele profeta que foi profetizar com Jeroboão lá, que o altar se fendeu, tá entendendo? E a cinza caiu no chão, e a mão de Jeroboão ficou leprosa, tá entendendo? Então, aquele profeta, Deus disse, vai, profetiza contra ele e volta por outro caminho, tá entendendo? Não entra em casa de ninguém, não salda ninguém. E ele foi e desobedeceu a Deus. Ele encontrou o filho de um profeta velho na rua e foi comer pão na casa desse profeta velho. E quando chegou lá na mesa do profeta velho, Deus falou com ele através do profeta velho. Disse, ó, vamos desobedecer essa palavra do Senhor, tu não vai se enterrar no sepulcro dos teus pais, tá entendendo? Porque quando chegou no meio do caminho, o leão destruiu ele, comeu ele, tá entendendo? Espedaçou ele todinho. Você vê que a mão de Deus é tão justa que espedaçou o profeta, mas o jumento estava lá amarradinho no pé da árvore, o leão não comeu o jumento, tá entendendo? Porque Deus castiga aqueles que desobedecia, que não fazia o que ele mandava, era castigado e muitas vezes até morto, tá entendendo, irmão? Mas hoje não. Hoje, quando a gente peca, a gente pede perdão para Deus com coração puro, com coração sincero na presença de Deus, e Deus nos perdoa, Deus nos livra, Deus nos guarda, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio aqui, passou 30 anos aqui vivendo como um homem, como eu e você, vivendo no meio da gente, comendo com a gente, andando com os homens, tá entendendo, irmão? Para entender a fraqueza do homem, entender até onde o homem podia chegar, até onde o homem podia se limitar. Mas no tempo certo ele se foi crucificado por mim e por você, para que a gente hoje fosse livre do pecado e da morte, tá entendendo? Fosse livre pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, ele está dizendo aqui que o ministério da morte, gravado em tábua de pedra, tá entendendo? Teve sua glória. Aí diz assim, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Glória a Deus. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior, tá entendendo? Porque a glória de Jesus Cristo é extremamente maior do que a glória que teve no tempo da lei, no tempo dos profetas, tá entendendo? Porque no tempo dos profetas não era todo mundo que tinha o Espírito Santo de Deus, só aqueles homens que tinham comunhão com Deus, que Deus escolhia eles para profetizar a palavra dele, era aqueles que tinham comunhão com Deus, mas o povo que estava ao redor dele não tinha comunhão com Deus, e Deus não falava com ele, Deus mandava os profetas falar, como mandava Moisés falar com o povo de Israel, e como Deus falou mesmo para Moisés, com você, Moisés, eu falo face a face, mas meu povo, eu mando você falar para eles, tá entendendo? Então fala isso para eles, se eles não se arrepender, se eles deixarem de praticar a maldade,
eu vou castigar eles, tá entendendo? Mas o ministério da aliança, da nova aliança com Jesus Cristo, irmão, é o ministério da salvação, é o ministério da libertação. Por isso que todos os dias nós estamos aqui fazendo esses vídeos para que você, quando abrir esse vídeo, venha encontrar salvação, venha encontrar libertação, paz para a tua vida, encontrar cura para aqueles que estão doentes, libertação para tua filha, para o teu filho que está andando nos caminhos do vício, da prostituição, até mesmo das drogas às vezes. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Recebe essa palavra, a nova aliança do Evangelho, tá entendendo? No sangue de Jesus Cristo. É o que vai te libertar de tudo quanto for de ruim, vai te livrar e te guardar debaixo das mãos poderosas de Deus. Por isso que o inimigo sabe que ele não pode mexer com a igreja de Deus, tocar na igreja de Deus, mas ele fica sempre tentando, sempre arrodeando, cercando, tentando um jeito de prejudicar. Mas Deus vê tudo, sabe de tudo e te dá o grande livramento dele, em nome de Jesus Cristo, para você e para toda a sua família. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha um bom domingo na paz do Senhor Jesus. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você e pela sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, Pai, dessa mulher que parou para escutar essa palavra, Pai. Toma ele, meu Deus, aonde ele for nessa manhã, guarda ele, livra, meu Deus, de tudo quanto for de ruim, Senhor, de tudo quanto for de mal. Liberta, Pai, os que estiver cativo no meio da família deles, Pai. Dá livramento, meu Deus, aos filhos, às filhas, quando for para o colégio, para a faculdade. Guarda tudo debaixo das tuas mãos poderosas, meu Deus. Abençoe a empresa desse irmão, Pai. Abençoe a empresa dessa irmã, o negócio dela, o comércio, Pai. Tudo que ela for fazer e botar a mão seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.